Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre as tarifas do Trump, né? Como a gente falou ontem, já fizemos um vídeo sobre isso, o Trump voltou atrás nas tarifas, né? E pelo menos deu uma pausa de 90 dias, mantendo só em 10%, mas o principal ponto aqui é que ele recuou. Ele avisou que não ia recuar, ele falou que não ia ter pausa, não sei o que lá, e recuou, né? Aliás, mais do que isso, teve um boato de que teria uma pausa de 90 dias na tarifa, ele desmentiu, falou que não vai ter pausa nenhuma, não sei o que lá, e logo depois anunciou a pausa de 90 dias nas tarifas. E aí o que muita gente está se perguntando é exatamente por que ele fez isso. Porque, bom, ele teve que voltar atrás, o fato é esse, né? A minha expectativa é que ele tenha feito isso por conta da pressão do JP Morgan. Na verdade, a pressão dos bancos americanos, tá? Do setor financeiro americano que alertou a ele do problema. Mas tem outras possibilidades. Alguns estão dizendo que ele teria voltado devido à ameaça da União Europeia de retaliar as tarifas. Outros estão dizendo que é porque a China e o Japão começaram a vender títulos do governo americano. Vamos entender o que são cada uma dessas hipóteses e será que alguma delas tem de fato o condão de forçar o Trump a mudar a posição dele? Essa notícia foi sugerida por Peter Reptiliano e eu posso provar, Capixaba Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem a gente viu o Trump voltando atrás depois de ter dito que não voltaria atrás, né? É lógico, tá a robozada do Trump falando aí que não, porque era o plano desde o início, xadrez 5D do Trump, ele não tá querendo se render, ele tá apenas recuando para frente, ele tá avançando para trás, ele apenas avançou para trás no avanço, recuo estratégico dele, não sei o que lá. Lorota, meu amigo, se ele não queria isso, essa mexida dele foi totalmente um erro, porque aumentou a insegurança no mercado e pior, tirou a credibilidade do governo dele. Qualquer negociação que ele faça a partir de agora vai ficar todo mundo perguntando, será que é para valer ou ele vai voltar atrás, né? Já voltou atrás com o Canadá, já voltou atrás com o México e agora voltou atrás desse grande dia da liberação, quer dizer que agora foi o dia da antiliberação, o dia da prisão dos americanos de novo, é isso? Enfim, você pode tentar jogar aí, é lógico que o pessoal que gosta do Trump vai tentar dizer que não, é um plano, tá vendo? É o xadrez 38D dele, não sei o que lá, que ele queria fazer isso desde o início. O plano desde o início era esse, né? A mesma pessoa estava poucas horas atrás falando que não, que tem que botar tarifa mesmo, que tem que tarifa, porque é tarifa recíproca e não sei o que lá. Ou seja, né, é lógico que o pessoal que gosta do Trump, ou que é robô automatizado pago pela equipe do Trump, vai continuar falando essas besteiras, né? Mas pra gente que não tá nessa paranoia de acreditar que o Trump é um gênio, que de repente resolveu todos os problemas, e sim, eu tô ciente, o cara é um milionário, o cara ganhou dinheiro, né? Mas isso não quer dizer que ele faça uma boa política para os Estados Unidos. Nesse caso, por exemplo, ele pode ter ganhado dinheiro pra caramba ontem, meu amigo. Quem sabia que ele ia voltar atrás, né? Comprou ação ali na baixa, ganhou dinheiro pra caramba ontem. Então, é o que eu falo pra vocês. O fato dele ser bom para ganhar dinheiro para eles não quer dizer que ele seja bom para dirigir os Estados Unidos, né? Enfim, e tá todo mundo se perguntando, olha só, ele tá voltando atrás com a China também, tá? Ele quer negociar com a China. Por que ele falaria que a China quer acordo com os Estados Unidos, mas não sabe como começar? Ou seja, a China não procurou os Estados Unidos para negociar, não falou nada com os Estados Unidos para negociar, mas ele sabe que a China quer um acordo. Ou seja, ele quer um acordo com a China. Ele quer voltar atrás com a China também. Ele já viu que esse negócio das tarifas deu ruim e ele quer voltar atrás nesse negócio todo, né? A grande dúvida que fica é por que deu ruim? Como eu falei no vídeo ontem, o Trump tinha feito esse negócio de aumentar tarifas, principalmente contra a China, também no primeiro governo dele. Ele aumentou muitas tarifas contra a China, causou uma queda na bolsa também, mas depois a coisa se equilibrou mais adiante, né? A questão toda é que dessa vez ele exagerou na dose, né? E é o que eu falo para vocês, um pouquinho de uma substância pode ser um remédio, muito de uma substância é veneno, você morre. E é isso que eu acho, ainda é minha opinião essa, que o pessoal do setor financeiro americano tocou ele o ponto. Olha só, tudo bem, bacana, você está fazendo a mesma coisa que você fez no seu governo anterior, mas lembra, lá você botou, acho que foi 20% de tarifa só na China. Agora tu tá botando tarifa no mundo inteiro com um monte de gente, coisa e tal. E 104% na China, ou seja, né, a coisa que em pequena dose é um remédio, em grande dose mata o paciente, né? E foi o que o pessoal levantou aqui. O Dimon, que é o CEO do JP Morgan,
falou para o Trump que, olha só, a situação tá feia, tá? Do ponto de vista dos bancos americanos, a situação tá feia. Aqui, ó, ele chegou a dizer, ó, estamos esperando uma recessão e defaults, ou seja, estão esperando que empresas quebrem. E aquilo que eu falei para vocês, se começar a quebrar banco, né, empresas que não sejam bancos, ok, se quebrar é muito triste, qualquer empresa que quebre é ruim, mas não tem um efeito multiplicativo tão grande quanto um banco quebrar. Se banco quebrar, a parada é outra. E provavelmente foi isso que o cara explicou para o Trump que estava acontecendo. O que vai acontecer é que vai começar a quebrar banco. E vai começar a quebrar banco, isso vai dar uma merda federal. No final das contas, né? Isso que eu acho que foi o que convenceu o Trump a voltar atrás. Mas tem outras possibilidades, outras pessoas estão apontando outras causas para ele ter voltado atrás. Por exemplo, o Timothy Milovanov está falando aqui que foi a ameaça da União Europeia de colocar tarifas. Sim, a União Europeia, num primeiro momento, ofereceu uma zona de livre comércio com os Estados Unidos, queria negociar, eu achei isso ótimo, seria excelente, até o Trump falou também que seria ótimo ter uma zona de livre comércio, né, entre os Estados Unidos e a Europa, para ele seria muito bom, evidentemente para o Brasil seria ruim, tá? Mas para a Europa e para os Estados Unidos seria muito bom, né? E só que o Trump falou que não, você lembra que ele falou isso? Ele falou, não tem que ser só tarifa zero, tem que também ter reembolso de não sei quantos bilhões e não sei o que lá, e botou um monte de coisas que, na prática, é dizer que não queria fazer o acordo, né? Aí a Europa planejou contramedidas que custariam 28 bilhões de dólares de importação dos Estados Unidos, ou seja, ia colocar uma série de outras tarifas e entrar no mesmo jogo da China. No momento que os Estados Unidos colocassem tarifas na Europa, a Europa colocaria tarifas nos Estados Unidos, ou seja, ia entrar no mesmo jogo. E o Trump, é verdade, ele começou a bater na China, a China aumentou a tarifa, ele aumentou também. A China aumentou também, ele aumentou também. Só que uma coisa é você brigar com um país. Isso é difícil. Entre a China e os Estados Unidos iam apanhar. Mas eu ainda acho, e eu falei isso aqui, que quem ia se ferrar mais seria a China no final das contas. Mas é diferente se você comprar briga com todo mundo. Se você comprar briga com todo mundo, fica todo mundo contra você, aí, meu amigo, os Estados Unidos se ferra mais do que o resto do mundo. E pode ter sido isso daqui, quando a Europa ameaçou subir as medidas, colocar medidas contra os Estados Unidos, o Trump viu que ele tinha duas opções. Ou ele dobrava a aposta, igual ele fez com a China, ou então, não, não vão parar nessa história e pronto, né? Pode ter sido isso que fez ele retornar. Pode ter sido um conjunto das duas coisas também. É verdade, aliás, pode ser um conjunto das três coisas. A gente vai falar sobre a terceira coisa, que é a venda de títulos dos Estados Unidos, né? Aqui, ó. E a Europa, de fato, pausou as tarifas contra os Estados Unidos por 90 dias também. Então, da mesma forma que os Estados Unidos pausou as tarifas contra a Europa, ele manteve apenas os 10%, a Europa também pausou as tarifas contra os Estados Unidos. Então, essa é a situação que a gente tem agora. O Trump pode ter peidado porque ficou com medo da Europa também ir no lado da China e começar a botar retaliação, né? Aliás, é importante notar isso, tá? Todos os países que ofereceram para negociar com os Estados Unidos, e teve 70 países que ofereceram para negociar com os Estados Unidos, e eu acho isso positivo pra caramba, tem que negociar mesmo e coisa e tal, muito legal. Mas a verdade é que os Estados Unidos não negociou nada, né? Ele voltou atrás sem cobrar nenhuma alteração, sem cobrar nada. Então é sempre bom lembrar que ofereceram para negociar, mas no final ninguém negociou nada. O Trump não chegou a nenhum acordo com absolutamente ninguém. Né? E tem um outro aspecto dessa história, né? E que muita gente está falando, não, mas o Trump queria mesmo bater na China, era só a China que era a preocupação do Trump. E de novo, não acredito. Olha só o que está acontecendo, o Trump está querendo negociar com a China também, né? E o que pode ter acontecido, um terceiro fator, é a questão do mercado de títulos americanos. China diz que fará resposta conjunta com o Japão e Coreia do Sul a tarifas dos Estados Unidos. Essa notícia saiu no dia 1º de abril, ou seja, logo, foi antes até do Liberation Day do Trump e coisa e tal, os três países já tinham combinado de fazer uma resposta conjunta a essas tarifas americanas. E por que a China, o Japão e a Coreia do Sul juntos poderiam fazer? Que tipo de resposta que poderia ser? Poderia ser aumento de tarifa? Mas a China aumentou, o Japão não aumentou, então não é isso, né? A resposta está justamente nos títulos do governo americano. O Japão é o maior dono de títulos do governo americano no mundo, né? Não, assim, se você pegar a maior parte, são investidores americanos mesmo. A maior parte é investidores americanos. Mas uma parcela considerável são investidores estrangeiros, e desses investidores estrangeiros, o Japão é um que tem uma grande quantidade de títulos, que tem maior quantidade de títulos, logo em seguida pela China.
Então a China e o Japão, eles têm uma quantidade muito grande de títulos do Tesouro americano. Os Estados Unidos deve dinheiro para a China e para o Japão em grandes quantidades. E lembra, o objetivo do Trump, segundo a história do Navarro, né, porque o plano do Navarro é esse, é usar isso para reduzir a dívida americana. Né? É um plano que não ia funcionar, como eu falei para vocês, é um plano burro, é um plano keynesiano, é um plano haddadista, parece coisa que saiu da cabeça do Haddad, do Manteiga, não ia funcionar, mas o plano dele era justamente você pagar a dívida americana com esse dinheiro do aumento do imposto devido à importação, né? Só que aí, o que começou a fazer? O que a China e o Japão começaram a fazer? Começaram a vender títulos do governo americano. E lembra, título do governo americano, igual ao governo brasileiro, o governo americano está o tempo todo também tentando vender esses títulos. O resultado disso é que, como tinha um monte de título do governo americano no mercado, o governo americano começou a precisar subir os juros dos títulos para conseguir vender os títulos deles, né? Então tá aqui, ó, a decisão do presidente Trump de atrasar as tarifas por 90 dias está ligado à atividade japonesa de vender dívidas americanas, de acordo com o repórter da Fox Business aqui. Ontem, a Casa Branca capitulou devido ao mercado de bonds, né, o mercado de títulos da dívida. Os especialistas financeiros reportam que Japão, não a China, que causou a venda de títulos que levou a aumento dos juros. Ou seja, olha o que estava acontecendo. O Trump queria fazer toda essa coisa para baixar os juros da dívida americana, para o Fed baixar os juros lá, mas os juros que interessa é os juros que os Estados Unidos têm que pagar para emitir novos títulos. E isso estava subindo aqui. Olha só o que aconteceu aqui. Ó. No primeiro momento, quando o Trump anunciou, o tarifaço, de fato, os títulos caíram. Caíram por quê? Porque todo mundo viu que era o plano do Navarro, ou seja, vai ter menos atividade econômica mundial, o Fed vai baixar a taxa de juros nominal lá nos Estados Unidos, vai ter menos comércio, vai entrar mais dinheiro para o governo americano, não para os americanos. Os americanos se ferram com as tarifas, mas o governo americano vai arrecadar mais e com isso vai poder baixar os juros do coisa. Então caíram os juros no primeiro momento. Só que justamente no dia 7 de abril começaram a subir os juros aqui. Como é que subiu os juros? Por que subiu os juros? E a resposta do que subiu os juros foi justamente o Japão vendendo títulos da dívida. Dizem que num acordo com a China também estava ameaçando vender. Não foi a China ainda, foi o Japão que é quem tem mais títulos da dívida americana, mas a China também estava preparada para vender e a Coreia do Sul também tem uma quantidade considerável de títulos aqui da dívida americana, também venderia esses títulos, né? E aí, ou seja, o efeito pegou o Trump no calcanhar dele, né? Que o Trump estava querendo fazer tudo isso para baixar os juros da dívida, para ele poder ter folga orçamentária, para ele poder torrar dinheiro com outras coisas. No final das contas, o movimento estava aumentando os juros da dívida, estava piorando a situação para todo mundo. É o que está dizendo esse analista aqui, né? E faz sentido se você olhar os dados, né? O valor dos títulos do Tesouro americano estava com um valor aqui de juros de 3%. Começou a cair, que era o que o Trump queria, começou a cair aqui com o tarifaço do Trump, chegou a 3,8%, só que depois começou a subir de novo, chegou a bater 4,5% e estava embicado para subir mais, né, à medida que o Japão está vendendo. Por quê? Porque com essa incerteza toda, ninguém está fazendo negócio, ninguém está comprando, ninguém está vendendo, o Japão vendendo a parte dos títulos dele, que ele é o maior possuidor de títulos, causava esse efeito todo aqui de aumento dos juros e a tendência era subir. Ou seja, no final das contas, o que o pessoal está mostrando é que sim, a China e o Japão têm medidas, têm maneiras de contrapor essa política de tarifas do Trump sem ser com as tarifas próprias, né? Ou seja, o Japão não botou tarifa nenhuma, só foi lá e vendeu a dívida, não quero mais dívida sua. E aí, meu amigo, isso pegou o Trump no contrapé no final das contas, né? No final das contas, o importante é que o Trump voltou atrás, menos mal. Você pode ver aqui que o juros voltou ao patamar mais ou menos de 4,3%. O Trump não conseguiu absolutamente nada do que ele queria com esse negócio até aqui. Vamos ver como é que a coisa vai caminhar daqui para frente, mas parece ser mais uma dessas tentativas erráticas do governo, né? Políticas heterodoxas nunca funcionam em economia. Quanto mais o Trump resolver mexer, mais vai piorar a coisa, né? Vamos torcer para que a coisa se acalme daqui para frente, que não tenha novos desdobramentos. Eu ainda acho que foi o JP Morgan que convenceu o Trump, mas
Pode ser que seja um conjunto das três coisas, pode ser que tenha um fator aí de cada um desses pontos aí. Os banqueiros americanos, quando eu digo JP Morgan, é lógico que eu estou querendo dizer o setor financeiro americano, né? Ele foi o porta-voz do setor financeiro americano, os outros bancos também estavam falando a mesma coisa, então ele teria sido, isso teria sido o principal fator, mas também teve o fator da União Europeia e também teve o fator da China. A União Europeia ia ter a briga, os Estados Unidos já está brigando com a China, ia ter a briga com a União Europeia também, daqui a pouco brigar com todo mundo, aí, meu amigo, nem os Estados Unidos conseguem comprar essa briga com o mundo todo, né? E o pior é a questão dos juros dos papéis americanos que estavam explodindo por conta da venda do Japão, também talvez mais um fator nessa história toda. O Trump percebeu que o Navarro é um burro, como bem disse o Trump, como bem disse o Musk, né? O Musk já chamou o tal do Navarro de burro. E é mesmo, é um Haddad da vida. Então, ou seja, o Trump percebeu ainda que não adiantava fazer isso, que os juros da dívida ia continuar alto, porque a China e o Japão ia garantir que isso iria acontecer. Ou seja, foi obrigado a voltar atrás. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.